Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre exercício e diabetes e eu vou te fazer uma pergunta aqui, a partir dessa pergunta eu vou desenvolvendo o vídeo. Por que um diabético do tipo 2 precisa fazer exercício? É muito provável que você tenha pensado ou respondido que o diabético do tipo 2 precisa fazer exercício porque ele precisa reduzir a glicemia, ou seja, reduzir a glicose sanguínea, a taxa de açúcar no sangue. Ele precisa fazer exercício porque ele precisa reduzir a hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico. Tudo bem, você não está errado, até porque reduzir a glicemia, reduzir a hemoglobina glicada, ou seja, promover um melhor controle glicêmico, é o objetivo principal do tratamento da diabetes do tipo 2. Seja esse tratamento através de medicamentos, de dieta, de exercício físico ou de qualquer outra intervenção. Mas a gente precisa entender que o tratamento da diabetes é muito mais amplo do que isso. Tratar a diabetes, eu queria que você gravasse essa frase que eu vou dizer agora, tratar a diabetes não significa apenas tratar a glicemia, não significa apenas reduzir a taxa de açúcar no sangue, mas melhorar qualquer parâmetro de saúde que foi alterado negativamente pela diabetes do tipo 2. E nesse sentido, a diabetes do tipo 2 altera uma série de parâmetros de saúde, além de, claro, a sua glicemia. Um dos parâmetros de saúde alterados pela diabetes do tipo 2 é a função endotelial, que diz respeito basicamente, de uma maneira muito resumida, que é a função das tuas artérias. Então as tuas artérias elas começam a funcionar de uma maneira inadequada, elas perdem a complacência arterial, ou seja, a elasticidade arterial, de forma que elas ficam mais rígidas, elas ficam mais endurecidas. O endotélio tem uma paredezinha que fica localizada internamente, na parede interna das artérias, ela funciona de uma maneira inadequada. E isso aumenta as chances dos diabéticos do tipo 2 desenvolverem uma série de doenças cardiovasculares, ter eventos cardiovasculares como infartos, derrames, trombose, dentre outros, inclusive morrer por esses eventos cardiovasculares. Então, quando você promove uma intervenção, como por exemplo o exercício físico, e o exercício físico, além de melhorar o controle glicêmico, ele também melhora outros parâmetros de saúde, como por exemplo a função endotelial, nós podemos dizer que essa intervenção, como o exercício físico, é uma forma efetiva de tratar a diabetes do tipo 2. E deixa eu te falar uma coisa, o exercício físico é uma forma eficaz de melhorar a função endotelial, logo de melhorar o funcionamento das artérias de qualquer indivíduo, inclusive dos diabéticos do tipo 2, reduzindo as chances dos diabéticos desenvolverem doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares e morrer por esses eventos cardiovasculares. Inclusive, a maioria dos diabéticos do tipo 2 morrem devido a doenças cardiovasculares. Então, utilizar uma intervenção importante como o exercício físico para melhorar a função endotelial dos diabéticos do tipo 2 é muito importante. Nesse sentido, o estudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele foi publicado no ano de 2024, portanto, no ano passado. Esse estudo foi publicado por pesquisadores chineses e foi publicado na Frontiers Endocrinology. Vou colocar aqui para vocês verem. Foi uma revisão sistemática com meta-análise que pegou 3 estudos que avaliaram a efetividade, o efeito do exercício físico, de várias modalidades de exercício, na função endotelial de indivíduos que tinham diabetes do tipo 2. E aí, quando se juntou esses 3 estudos, dava um total de 523 diabéticos do tipo 2. Então, como eram vários estudos, foram 3 estudos, cada estudo utilizou uma modalidade diferente ou utilizou 2 modalidades para comparar qual era mais efetiva na melhora da função endotelial dos diabéticos do tipo 2. Então, eles utilizaram modalidades de exercício como o exercício aeróbico, o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, musculação e o treinamento multicomponente. O treinamento multicomponente, para quem não conhece, é um tipo de modalidade de treinamento onde você treina força, resistência, você faz exercício aeróbico, faz exercício de flexibilidade, de coordenação, de equilíbrio, ou seja, você treina várias capacidades físicas e psicomotoras na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes. Isso é o treinamento multicomponente. A depender do estudo, as durações variaram entre 2 a 6 meses, a frequência semanal variou aí entre 3 a 5 vezes por semana e a duração das sessões de treinamento variou entre 19 minutos até 75 minutos cada sessão de treinamento. E aí o que esses pesquisadores verificaram? Se for para resumir a história aqui e falar uma conclusão muito geral, um resultado muito geral, eles verificaram que o exercício físico, não importa a modalidade, todas as modalidades fizeram isso, o exercício físico melhorou a função endotelial, que inclusive foi avaliada através da dilatação mediada pelo fluxo. A função endotelial foi avaliada através da dilatação mediada pelo fluxo. O que é isso? O que é dilatação mediada pelo fluxo? O fluxo sanguíneo faz com que as tuas artérias se dilatem em algum grau. Quando você tem uma dilatação mediada pelo fluxo reduzida, isso significa que você está com algum comprometimento na tua função endotelial. Você tem mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, ter eventos cardiovasculares e morrer por esses eventos cardiovasculares. Quando você faz uma intervenção e a tua dilatação mediada pelo fluxo aumenta, logo a tua função endotelial melhorou, o que é que isso significa?
que você reduziu a chance de ter doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares e morrer por esses eventos cardiovasculares. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, de uma maneira geral, eles verificaram que o exercício físico, todas as modalidades de exercício, melhoraram a função endotelial porque houve um aumento na dilatação mediada pelo fluxo. Mas aí nós precisamos de mais detalhes, até porque a gente precisa fazer recomendações de exercício físico para os diabéticos, inclusive prescrever exercício físico para diabéticos do tipo 2, quando a gente está falando do profissional de educação física. Então, qual modalidade de exercício foi a mais efetiva? Qual a frequência semanal mais ideal? Qual a melhor duração de treinamento? Qual a melhor dose de exercício no final das contas, né? Para promover a melhor resposta em termos de dilatação mediada pelo fluxo, em termos de função endotelial? Qual foi a melhor combinação no que diz respeito à modalidade de exercício, frequência semanal e tempo de duração da sessão, para melhorar a minha função endotelial? E aí o que esses pesquisadores verificaram é que o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, melhorou mais a função endotelial do que as outras modalidades de exercício. E aqui eu quero fazer duas observações. A primeira, eu não estou dizendo que o HIIT foi a única modalidade que melhorou a função endotelial, estou dizendo que ele melhorou mais. As outras modalidades, como o aeróbio feito de forma contínua e com intensidade moderada, a musculação e o treinamento multicomponente também melhoraram a função endotelial, também melhoraram a dilatação mediada pelo fluxo, só que melhoraram numa magnitude menor. Se for para falar quem tirou em primeiro lugar, quem melhorou mais, o HIIT foi mais efetivo. E provavelmente o HIIT foi mais efetivo exatamente porque o HIIT é feito em intensidade alta, é feito em alta intensidade. E aí vai a segunda observação. Você deve estar se perguntando se a gente vai pegar um diabético do tipo 2, que provavelmente é um indivíduo que tem um histórico prolongado aí de sedentarismo, né, de inatividade física, e já vai colocar ele para fazer HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Você precisa entender uma coisa. A intensidade ela é subjetiva à capacidade física dos indivíduos. Nesse sentido, o que é alta intensidade para mim pode não ser para você. Aquilo que é muito alta intensidade para você pode ser uma intensidade moderada ou até leve para mim. Quer um exemplo? Vamos lá. Caminhar a 5 km por hora numa esteira ergométrica, para mim, é uma intensidade leve. Mas para um diabético de 70 anos, já pode ser alta intensidade. Para um diabético de 70 anos, com histórico prolongado de sedentarismo, de inatividade física, pode ser um exercício de alta intensidade. Conseguiu perceber? Aquilo que é leve para mim pode ser alta intensidade para você. Portanto, a intensidade ela é subjetiva à sua capacidade física. Deu para entender? Nesse sentido, quando eu falo que os diabéticos fizeram HIIT, eu não quero dizer que eles subiram na esteira e correram até a esteira sair fumaça. Eu não quero dizer que eles sentaram numa bicicleta ergométrica e pedalaram até o pedal da bicicleta quebrar, porque a intensidade ela foi relativa à capacidade física daqueles indivíduos, daqueles diabéticos do tipo 2. Tudo bem? Então entenda que o HIIT ele foi melhor para melhorar a função endotelial e provavelmente isso aconteceu exatamente porque o HIIT é feito em alta intensidade. Portanto, ao que parece, para melhorar a função endotelial de pacientes com diabetes do tipo 2, ao que parece, treinar em alta intensidade é mais efetivo do que treinar com intensidade moderada. Tudo bem? Em relação à frequência semanal, o que esses pesquisadores observaram é que treinar mais de 3 vezes por semana, portanto, numa maior frequência semanal, foi mais efetivo para melhorar a função endotelial. E em relação à duração da sessão de treinamento, treinar por menos de 60 minutos, portanto, uma duração mais curta da sessão, foi mais efetivo. Ou seja, eu preciso treinar de uma forma mais frequente, em termos de frequência semanal, mas com a duração menor para promover uma melhora na função endotelial. E se esse treinamento puder ser o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, melhor ainda, as melhoras vão acontecer numa maior magnitude. Então vamos para os comentários. Deixa eu tirar o óculos aqui um pouquinho que está me incomodando. Em primeiro lugar, por que o HIIT foi mais efetivo para melhorar a função endotelial, para aumentar a dilatação mediada pelo fluxo? Eu acabei de te explicar, porque provavelmente ele é feito em alta intensidade. Isso significa que, ao que parece, para melhorar a função endotelial de diabéticos do tipo 2, o exercício feito com intensidade maior parece ser mais efetivo. No entanto, isso não significa que as outras modalidades de treinamento que foram usadas nessa meta-análise não funcionam. Elas também funcionam, inclusive funcionam de uma maneira significativa e com relevância clínica, só que numa menor magnitude quando a gente compara com o HIIT. Na prática, como é que funciona isso? Se um paciente diabético do tipo 2 não gosta de fazer HIIT, mas gosta de fazer exercício aeróbico com intensidade moderada e de forma contínua, fazendo aquela velha caminhadazinha tranquila ou dando aquela pedalada de maneira moderada, não tem problema, ele pode fazer esse tipo de exercício. Se ele curte fazer musculação, porque embora seja monótono, mas tem vários exercícios diferentes, várias máquinas, pesos livres, não tem problema. Se ele gosta de fazer um treinamento multicomponente, que é uma coisa mais dinâmica, né, porque você tem vários tipos de estímulos, não tem problema. Ele também vai ter uma melhora na função endotelial. Só que provavelmente numa menor magnitude quando você compara com o HIIT. Agora, se ele gosta de fazer um HIIT, se ele prefere fazer um HIIT, ou se ele quer alternar diferentes estilos de treinamento,
treinamento, tipo num determinado dia da semana ele quer fazer um HIIT, mas no outro ele quer fazer um aeróbio moderado, num dia da semana ele quer fazer um HIIT, mas no outro ele quer fazer musculação. Não tem problema nenhum. O que você precisa entender é que exercício físico, não importa a modalidade, melhora a função endotelial de diabéticos do tipo 2. Agora, por que o exercício aumenta a dilatação mediada pelo fluxo e, como consequência, melhora a função endotelial? Porque o exercício físico, ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele aumenta de uma maneira muito significativa. Quando você tem um aumento no fluxo sanguíneo, você tem um aumento no estresse de cisalhamento, que é exatamente o contato que o sangue faz com a parede das artérias. Aquilo ali é chamado de estresse de cisalhamento. Aquilo gera um certo estresse e faz com que aumente a síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador que faz com que as artérias se dilatem. Quando você dilata uma artéria, você diminui a resistência vascular periférica, que é basicamente a dificuldade com que o sangue flui pela parede das artérias. Quando você diminui a resistência vascular periférica porque você sintetizou mais óxido nítrico, você melhora a função endotelial. Além disso, o exercício físico também tem propriedades anti-inflamatórias e ele reduz o estresse oxidativo lá dentro das artérias. Então, quando você junta esses três fatores, ou seja, maior liberação de óxido nítrico devido ao estresse de cisalhamento, liberação de substâncias anti-inflamatórias e redução do estresse oxidativo lá dentro das artérias, você tem uma melhora na função endotelial. E isso é extremamente importante para o indivíduo com diabetes do tipo 2, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, isso reduz a chance desse diabético ter doenças cardiovasculares, ter eventos cardiovasculares, como infarto, derrame, trombose, entre outros, e morrer por eventos cardiovasculares. Nesse sentido, tratar a diabetes do tipo 2 através do exercício vai muito mais além do que tratar simplesmente a glicemia. Tratar a glicemia é o ponto principal do tratamento da diabetes, mas não é o único. Tratar a diabetes do tipo 2 através do exercício ou qualquer outra forma de tratamento vai muito mais além do que tratar apenas a glicemia. É uma coisa extremamente ampla. Tratar a diabetes significa tratar qualquer parâmetro de saúde que foi alterado por essa doença crônica degenerativa. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.